Fala, turminha, suavidade, como que você se encontra desse lado? Vai compartilhando e divulgando, que é bem interessante, né, Franco? Ok. Agradeço a Deus pessoalmente e primeiramente e agradecer ao Fabrício que está aqui com a gente. E como eu sempre digo, né, a todos os convidados que aqui vêm, quem é? Fabrício. Fabrício, quem é Fabrício? Vou apanhar pra falar isso daí, hein? Na comunidade, aí, Fábio, é nóis, hein? Fabrício é um cara que sempre se disse apolítico e que é uma mentira, na realidade, que eu tenho. Assim, eu lancei um livro de fotografia em 2005. Em 2005, eu até 6, 7 anos atrás dizia que eu era completamente apolítico, que política era para louco, para ladrão, para corrupto, e que eu não queria de forma nenhuma me envolver com isso. Mas se você pegar o texto desse livro que eu lancei em 2005, é um texto de 3, 4 páginas, que eu escrevi com emoção, que eu escrevi em 2004, que é totalmente sobre política. É um texto assim, eu pergunto 2%, eu começo assim, 2% é muito ou pouco? E na realidade a diferença do genoma entre um homem e um macaco é de 2%. Então, dependendo do ângulo que você olha, é muito. E aí, por que eu falo disso? Porque eu falo de corrupção, porque eu falo de X% que leva daqui, que leva dali, tudo naquela... Hoje, graças a Deus, as coisas têm uma tendência a melhorar muito. Se a gente continuar, então, a coisa vai, graças a Deus, cada vez mais. Mas a gente sabe que ainda não se limpou como deveria e está longe de estar limpo como deveria. Mas naquela época, principalmente, era aberto. Qualquer um fazia o que quisesse e você jamais seria preso por isso. Então era uma coisa muito desgastante você perceber isso. Por isso que eu acho essa minha repulsa à política. Porque você falava, cara, como é que, né? Se ninguém... Está todo mundo vendo e ninguém está fazendo nada, por que eu, o salvador da pátria, vou conseguir fazer alguma coisa? Mas aí aquela frase clássica, que quem não gosta de política é comandado por quem gosta, vem cada vez mais me imbuindo, né? Vem cada vez mais... Eu tenho filhos de 23, 24 anos e isso me deixa muito mais preocupado com o que está acontecendo, não por mim, óbvio que por mim também, eu pretendo viver pelo menos mais 10, 20, 15 anos, sei lá quanto, fiz 61, só Deus sabe quanto tempo eu vou viver mais. Inteirão, hein? Mas realmente eu penso no futuro dessa molecada, cara. Inacreditável o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com esses seres humanos, né, que estão querendo coisas inacreditáveis. Lisboa, não é brincadeira, eu até fiz um post sobre isso outro dia. Na Suécia, o Senado apresentou um projeto de lei para obrigar o homem a fazer xixi sentado. Não é para rir. É verdade. Caraca. Pra você ter uma ideia do nível de absurdo que o mundo está chegando. Mas em que sentido eles estão fazendo Foi feita uma lei. Quer dizer, senador, ou seja lá, quer dizer, quem é que... Não dá nem para pensar, quem é que senta e começa a pensar como é que eu posso contribuir com o mundo? Vamos aprovar uma lei. Vamos aprovar uma lei completamente assim, inacreditável. No Canadá, se eu digo para você, eu sou um homem que me considero mulher, então eu quero que você me chame de ela. Se você se confundir e me chamar de ele, eu posso botar você 6 meses na cadeia. Só porque eu me confundi. Só porque eu te confundi. Você parece... Seria mais ou menos como é um problema de racismo hoje, se eu xingar alguém de isso ou daquilo, eu realmente posso ser preso. Lá, agora, no Canadá, se você só confundir os pronomes, você tem 6 meses de cadeia. Inclusive o Canadá já liberou drogas, já liberou um monte de coisa, O Canadá, assim, é uma coisa também que eu penso muito a respeito. Todos os países, é muito louco você raciocinar nesse sentido, todos os países que eram referência de democracia, de liberdade, de educação, do país assim, o país dos teus sonhos. Comecem a perceber o que virou. Nova Zelândia, Austrália, Canadá, esses países estão... A liberdade desses caras, se eles ainda não perceberam, já foi por água abaixo há muito tempo. Eles não têm mais nada. E eles parecem... Eu não sei se é uma coisa... Com certeza isso foi premeditado. Sim. Você vê até que esses líderes que estão lá são todos eles, né, oriundos de Soros, de Fórum Econômico Mundial. Então, assim, são todos bonitinhos, novinhos, né, cheio de blá, 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 blá. É tudo a mesma escola. E estão ali para destruir o povo. Eles estão ali para acabar com a liberdade. Eles querem daqui a pouquinho se deixar. É o seguinte, eu falei, tá falado e acabou. Não se discute mais. Chega. Agora, você foi um cara de mídia. Trabalhou Trabalhei muitos anos em televisão.
Em 2011 eu estreiei na Rede TV, com um programa chamado Nestlé com Você, que na realidade era uma mistura de entrevistas e gastronomia, porque eu não sou chefe, é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, não gosto de gente que faz programa de televisão, desculpa. Vamos pegar um exemplo, Ana Maria Braga, entendeu? Não, esse mestre de doma, né, com aquela coisa, toda de branco. É a mesma coisa que você saber dar uma injeção, botar um jaleco branco e um estetoscópio no pescoço e pedir para te chamar de doutor. Para PQP. Né? Uma coisa é você saber cozinhar bem. Sei. Modéstia à parte, sei cozinhar bem pra cacete. Mas é uma coisa pegar 10 pessoas, fazer uma entrada, fazer um prato, fazer uma sobremesa. A outra coisa é cada um dos 10 pedir alguma coisa. Então eu quero um peixe, eu quero uma carne, eu quero uma massa, eu quero um risoto. O outro quer uma massa mais durinha, o outro quer a carne no ponto, o outro quer a carne fora do pó. E você tem que entregar os 10 ao mesmo tempo. Uau. Eu saio correndo. Aliás, uma coisa aconteceu comigo, eu nunca vou esquecer. Quando eu estudava nos Estados Unidos, com 17, 18 anos, eu fui chapeiro, fazer hambúrguer. Sim. E era de um clube. Eu não podia trabalhar, é óbvio, então eu fazia um biquinho. E nesse clube, durante os primeiros 20 dias que eu trabalhei, o clube não estava aberto ainda, ele estava se preparando para abrir para o verão. New Jersey, era um frio, mas no verão é calor. Exato. E eu fazia 30, 40 hambúrgueres por dia, estava tudo bem. O primeiro sábado que abriu o clube, eu nem aí, fui lá, tranquilo, tal. De repente eu tinha 150 pedidos de hambúrguer. Uau. E cada um de um jeito, um com cebola, outro sem cebola, um com não sei o quê, outro com mais. Eu comecei a entrar num pânico que eu falei, cara, eu vou sair correndo, juro. Eu pensei literalmente, eu olhei a porta e falei, eu vou sair correndo daqui. E aí me veio uma ideia que fala, quer saber, eu vou fazer todos iguais. Todos iguais. Eu não quero mais olhar pedido. 4 sanduíches? 4. Porque eu olhava aquela, como é que chama? A grelha, aquele negócio enorme. Tinha tanto hambúrguer que eu tinha colocado ali, já não sabia mais qual eu tinha posto antes, depois. Eu não tinha experiência de fazer isso. Você vê um chapeiro de uma padaria trabalhando, né, cara? Exato. Tudo é uma arte. Caraca, tudo na vida tem que ser valorizado. Você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? Eu estudei, eu, na realidade, fui expulso do Dante. Sério? Sério. E eu tenho uma defesa a meu favor. Assim, eu tinha uma coisa que na época não era diagnosticada, que era déficit de atenção. Então, naquela época, um menino, adolescente, que sabia ler, sabia escrever e tinha saúde, ia mal na escola, era vagabundo, ponto, acabou, não tinha outra opção. Então meu pai me olhava e falava, pô, vagabundo. Para piorar ainda, meu irmão era o melhor aluno do Dante Alighieri. Caraca. Então, assim, meu pai ia 2 vezes por ano no Dante, pegar o diploma de melhor aluno da escola do meu irmão e tentar me matricular, porque eu tinha sido expulso. Eu fui expulso 7 anos seguidos. E num ano específico. E não era expulso assim, porque você tinha lá uma regra que se você tivesse mais de 3 advertências você saía de disciplina, você era automaticamente expulso. Desligado. Caraca. Eu tinha 6, 7. E por quê? Porque eu nunca vou esquecer, eu me lembro que eu sentava no primeiro dia de aula, minha mãe fazia os estojinhos bonitinhos, caneta Bic vermelha, caneta Bic azul, escreve, grifa. Na época não tinha nada impresso, tudo era ditado. Você tinha que aprender. Ditado, hein? Você tinha que aprender a escrever. Rapaz. Hoje em dia a moçada não sabe escrever, cara. Desculpa, hoje em dia a moçada sabe escrever o nome. Será que ainda existe... E olha lá! Existe, e olha lá! Existe ditado ainda na escola? Eu não sei, mas na minha época pô, o professor entrava na classe, ditado. Tinha um cara que chamava Renan de Abreu. Ele escrevia, há 5 anos ele era meu professor. Ele entrava e escrevia com giz assim, um puta R enorme. Meu nome é Renan de Abreu. Caramba. Você tinha um caderno que você tinha que escrever. Pra você ter uma ideia, toda a aula ele chamava 5 alunos para fazer uma pergunta, que era a tal da chamada oral, e para mostrar o caderno. Caraca. Se o caderno tivesse, se você acertasse a pergunta e o caderno tivesse mal feito, você não ganhava meio ponto. Putz. Eu não preciso dizer para você que cada pergunta era menos meio, cada caderno era menos. Mas eu tentava, nos primeiros 2, 3, 4, 5 semanas de aula, eu sentava na primeira fila, cara. Eu fazia. E aí eu nunca vou esquecer, ditando, a professora ditando, eu escrevendo ali, de repente passava uma mosquinha, cara. Eu ia com a mosquinha para fora do quarto, para fora da sala, a mosquinha. Quando eu caía em mim, tava todo mundo fechando o caderno e tal, até logo. Eu falava, mas que cacete que essa mulher falou, cara. Aí passava a primeira aula, a segunda aula, eu tentava copiar de alguém alguma coisa tal. Passava a segunda, terceira, quarta, quinta, já não entendia mais pirosca do que estava acontecendo e eu ia pro fundão. Putz.
No fundão, desandou. tinha mais uns outros lá que deviam ter o mesmo déficit de atenção que É, eu. sempre no fundão. E aí a brincadeira virava o quê? Aí estava o fundão, a bagunça, a bagunça. Na época tinha ventilador, por exemplo. Ficava quebrando giz. Então, mas era essa. Então, nunca fui um cara, nunca me envolvi com droga, nunca me envolvi com bater em ninguém, que tinha lá. O Dante ficava na frente do Trianon. Que tem aquele parquinho que tinha uma fontezinha lá, era um tal de jogar gente na fonte, juntava 10. Nunca, isso eu falo, 12 anos de antes, nunca conseguiram me jogar na fonte. E tentaram. Aí, galera, ó, quem não conseguiu, tá a dica, hein? Ajunta um grupinho, Eu fui vice-campeão paulista de judô. Sério? Nadei muito. Retirando não vão, tá, gente? Então, na época, eu era um cara que era 100% focado em esporte. Que legal. E que uma coisa que eu recomendo para quem puder, sempre. Você nasceu no Brasil? Eu nasci no Brasil. Eu sou filho de... Meu pai é milanês. Milanês? Era milanês. Caramba, eu pensava que você era italiano. Não, eu sou brasileiro, tenho a cidadania italiana. Aham. Mas eu nasci no Brasil, graças a Deus, com muita honra. Eu Que também legal. achei que ele tinha nascido na Itália também. Não. Então vem aqui, então você conseguiu pegar, você nasceu em que ano? 61. Caraca, 64, você tinha 3 aninhos, hein? 3 aninhos. Posso te falar o que aconteceu com a história do Fasano? Isso é interessante. O Fasano, até 1964, bombava. Bombava. Eram 5 restaurantes, 1.200 empregados. Uau! Em 1964, o regime militar assume e o mundo em Guerra Fria, né? Fidel Castro, em 59, assume Cuba, Exato. vira comunista, Estados Unidos e Rússia, né? Coisa que na época, inclusive, James Bond tinha graça, né? Porque era realmente essa que coisa. estava Hoje em dia, acontecendo. inventaram cada barbaridade que, apesar que tem uns que você olha, opa, tem gente querendo fazer isso. Bom, em Exato. suma, o mundo, o Brasil. Lembrando, naquela época não tinha informática, era o que você via. Né? Então, pô, se você tem um carro bacana na rua, você está andando com um carro bacana, você é rico. Já você vai jantar num restaurante bacana com a tua família, você é rico. Exato. Para piorar um pouco o processo, para piorar não, o que aconteceu foi que generais e coronéis do exército começaram a frequentar muito o Fasano. E as pessoas iam ao Fasano com medo de mostrar que tinha dinheiro e ainda chegavam lá e davam de cara com uma mesa que só tinha gente de verde. Então, o restaurante ficou completamente vazio durante um ano. Sério? Em 65, meu avô vende todas as propriedades, era tudo propriedade própria, para pagar, na realidade, todas as dívidas trabalhistas. Tal. Não despediu uma pessoa durante esse ano. 1.200 funcionários saem e são espalhados pelo Brasil. Naquela época, você não anunciava na televisão um programa, um produto. Você ia num restaurante, sentava, e chegava um garçom e falava, pô, seu Fábio, saiu um vinho agora que você tem que experimentar. Não tinha essa coisa de carta de vinho, de 40, 50, 100. Você já fazia o jabá ali na hora. E depois tinha assim, um restaurante bacana, tinha meia dúzia de vinho, e o garçom que vendia. Porque não tinha essa coisa toda que tem hoje. Então, meu pai, na época que trabalhou com meu avô, na época dos restaurantes, ele sentia uma falta muito grande entre um bom uísque e um bom preço. Porque tinha o Drury's, que era um uísque nacional e era uma porcaria e barato. E tinha os uísques importados, que eram bons e caríssimos. Nessa época, está começando a existir essa coisa do incentivo de produtos montados no Brasil, tinham incentivos fiscais. Então, meu pai tem a ideia de falar, mas se a pessoa traz as peças de um carro e monta aqui, se ele tem um incentivo fiscal, por que se eu trouxer um uísque pronto e engarrafar no Brasil, eu também não vou ter? Exato. E foi aí que ele teve essa ideia e inventou o Old Eight. Quem inventou o Old Eight foi meu pai. Caramba. Voltando ao assunto, lembra? Cada garçom é que, experimentar. 1.200 garçons foram espalhados pelo Brasil. Então você ia no Acre, tinha alguém lá que já tinha trabalhado no Fasano. Caramba. Legal. Meu pai sai com uma malinha pelo Brasil inteiro. E em 5 anos ele passa a ser o uísque mais vendido do Brasil. Caramba, mano. E aí tem depois... Mexe no ramo até hoje? Não, meu pai morreu. Minha família tem um ramo de restaurantes, eu não trabalho lá há muito tempo. Mas não tem mais essa coisa da bebida. Tem até, a gente traz uns vinhos e tal, mas é um mundo totalmente diferente do que era. Agora, tem um detalhe bacana, a gente vai vendo acontecendo, porque a gente acaba pegando a história.
né, do que aconteceu de 64 para cá. E a história, querendo ou não, você viu muito, até pela... Se você gosta de história, depois eu vou te contar uma história bem legal. Pelo processo que já passou, né? O conhecimento é muito bom. Você em 84, acho que foi em 1982, a Constituinte, se eu não me engano, né? Que veio da Constituição, que tinha de 64, aí mudaram ali um pouquinho. Você chegou a pegar esse período, a evolução? Porque os presidentes Era um mudando... período de faculdade. Eu estudei fora de 82 a 85. Eu fiquei uns 3 anos morando fora. Primeiro eu fui para lá, fiz o 3º ano colegial, como eu falei. Eu ia fazer medicina. Aí meu pai pede concordata. Minha mãe pede, por favor, para mim vir ajudar meu pai. Eu volto dos Estados Unidos, fico aqui. Que foi quando meu pai tinha um escritório no Pacaembu. E ele falou para mim, pô, não quero que você não estude. Já que você veio me ajudar, tudo bem, eu quero que você estude. Do lado do escritório eu tinha a FAP. Eu me lembro de eu entrando na FAP, porque eu queria ser médico. Então, o que eu ia fazer ali, teoricamente, era só brincadeira. Era só para meu pai ver que eu estava estudando. Então, tinha uma vantagem ali que tinha um tal de vespertino, que começava às 5h30 e acabava às 9h30 da noite. Então, era legal porque você podia trabalhar e você podia se divertir também. Não tinha problema nenhum. E eu me entrei na administração, falei, qual é o curso mais idiota para entrar e mais ridículo de sair? Que na época era a economia, que acabou virando a FAP, não sei como é que está hoje, mas durante muito tempo teve um dos melhores cursos de economia do Brasil. Caramba. E eu tive um problema, eu entrei relativamente fácil, porque eu tinha vindo dos Estados Unidos, então a prova de inglês eu tirei de letra, e o resto mais ou menos eu fui enrolando. E acabei entrando na primeira lista, tudo, me formei, mas deu um trabalho para se formar, que você não acredita, cara. Tive que estudar que nem o capeta para sair de lá. Caraca, um cursinho que você... E aí eu acabei fazendo, eu não me formei, mas eu acabei fazendo 1 ano e meio de pós-graduação fora nos Estados Unidos, em New Jersey. Foi aí que eu... Cara, que bacana. E essa época, eu era assim, completamente apolítico. Não queria saber de política? Não, cara, eu realmente tinha Meu pai sempre foi assim, meu pai nunca foi um cara... eu não sei em quem meu pai votou na vida, nunca soube. O pai nunca chegou em casa e falou assim, moçada, é o seguinte, vamos votar em tal cara, vamos votar nisso, vamos votar naquilo. Qual foi o dia que você falou assim, cara, não dá para ficar mais Mas assim sempre fora? foi um cara de direita. Sim. Sempre foi um cara que eu consideraria hoje, se ele fosse, com alguns desvios de percurso, sempre foi um cara muito próximo de ser um bom conservador. Agora, quando que você deu a cartada? Porque eu vi que você trabalhou em algumas emissoras, né? E hoje a gente, querendo ou não, tem um jornalismo que é muito jogado à esquerda. Acho que até pela formação nas universidades. Nós não temos jornalismo, desculpa. Eu tô falando que tem só de H, entendeu? A gente existe alguns programas ainda, em algumas poucas emissoras, Que tem jornalista. que dão espaço a um pouco de verdade. Ah, tá. Entendi. Verdade. É muito pouco. Eu vou te dizer que se você pegar uma programação de 24 horas no Brasil hoje, diária, você pegar todas as emissoras que existem, né, a cabo e abertas, vou chutar 2 horas por dia, 3 horas por dia, que você tem aí algum tipo de jornalismo Com credibilidade. que realmente pode ser, e que é descredibilizado pela grande mídia. Exato. A única coisa que você pode assistir e que você está ouvindo, que é verdade, aquilo que está sendo falado, é totalmente detonado e totalmente destruído. Então a gente tem 1 ou 2 emissoras abertas que existe um certo... não diria viés até de direita, mas assim, que aceitam a direita, que não detonam a direita de uma maneira... Que seria imparcial. Que é como tem que ser. É, por exemplo, verdade. eu era amigo, eu conhecia muito bem, tenho uma saudade absurda de um jornalista como o Boechat, por exemplo, que era um cara que era de esquerda. Eu acompanhava ele. Cara, o jornalista, né, que jornalista que não é de esquerda? Meia dúzia no mundo. Mas era um cara que ele dava a notícia, depois ele podia dar a opinião dele com viés um pouco mais para cá, com um pouco mais para lá, mas ele não ficava obrigando você ou induzindo você a acreditar no que ele acreditava. Exato. E agora nós estamos num nível pior ainda, que é assim, eles mentem para você. Verdade. Na cara de pau. Na cara de pau. Eu até postei hoje no meu Instagram um negócio que o Emílio do Pânico... Mas é inacreditável, cara. É verdade. Olha, pra você ter uma ideia de como olha, a coisa tá tão absurda que virou piada. Virou. Verdade. Você olha aquilo e você deveria ficar puto, chateado, mas você ri De tão ridículo. de tão patético que é.
Verdade. É patético, não é mais ridículo. Quando você vê aquela leitura falando que a gasolina baixou e que o pobre também vai poder encher o tanque, mas os tanques dos ricaços vão ficar melhor ainda. Como se um ricaço estivesse pensando no preço da gasolina, cara. Meu, que viagem. Esse é o que não vai pensar. Não, mas assim, mas você acha que ela não sabe da estupidez que ela falou? Ela quer pôr na cabeça do... É que ela, sabe que ela tem certeza absoluta que quem está ouvindo ela é um completo idiota. E é assim que ela trata o público dela. Esses caras tratam o público como idiotas. Exato. E é por isso que, graças a Deus, estão perdendo a credibilidade de uma maneira absurda e muito rápida. Aí, outro dia, eu estava conversando isso com um cara que é daqueles... Eu praticamente não tenho mais amigos. Não é brincadeira isso. Tenho pouquíssimos amigos. Eu, há 2 anos atrás, se eu fosse fazer um jantar de aniversário, em 10 minutos eu botava 150 pessoas onde você quisesse. Lisboa, assim, pau! Hoje, primeiro, assim, se eu quiser, eu não vou pôr 10. Só que esses 10, assim, se eu quiser fazer uma triagem de quem eu convidar, vai ter meia dúzia. Caramba. E vou te dizer mais ainda, talvez tenha 10, e esses 10, 4 eu nunca vi na vida. Tudo pelo que você defende. Mas nunca vi, mas sei como pensa, sei o que fala, sei de que maneira. Então, para mim, ele é uma pessoa que vale a pena eu trocar ideia com ele. Uhum. Porque eu sei que eu vou aprender. Hoje eu tive um almoço, antes de vir para cá, com um senhor que tem 76 anos, que é alemão, que está morando no Brasil há 5 anos, mas que tem uma história com o Brasil. Que assim, o que eu ouvi desse cara, são coisas... Ele é alemão, ele vendeu tudo que ele tinha na Alemanha. Porque ele sabe da roubada que está entrando na Europa. Caraca, mano. Da roubada que essa agenda verde está criando no mundo. Uhum. Os caras querem destruir o mundo. O tal do Great Reset é justamente isso. Preciso explicar um pouquinho. Sabe a pirâmide? Uhum. Lembra os caras que foram presos? Fizemos pirâmide. Sim. Exatamente o que está acontecendo. Os grandes detentores do poder, que têm o direito de imprimir dinheiro, essas grandes famílias, elas são donas dos bancos, Acabou. todos os FEDs do mundo. Então elas têm o direito de imprimir dinheiro. Chegou num ponto onde o PIB mundial é 3,5 vezes menor do que a dívida mundial. Então não adianta mais ficar imprimindo. Não adianta mais. Chegou num ponto... Então, assim, a diferença é tão grande entre o que eles produzem e o que eles têm a pagar, que acabou já, não é mais... quando você vai imprimir quantos? 1 trilhão? Não dá, não existe isso. Que eles agora têm que destruir essa diferença. Como é que eles destroem essa diferença? O que uma guerra faz? Destrói. O que uma guerra faz num país, basicamente? Falta energia e falta comida. O que está acontecendo na Europa, Lisboa? Energia e comida. Então nós tivemos já, na realidade, 3 grandes resets. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e a terceira que está acontecendo agora. Só que essa, por enquanto, ainda não tem tiro para a esquerda e para a direita, a não ser numa regiãozinha ali que, vamos combinar, também é duvidoso, porque na realidade ninguém sabe o que está acontecendo naquela desgraça. Eu só sei que o presidente daquela bosta, que não estou falando do país, estou falando que ele é um bosta, está fazendo foto para Vogue. O país está em guerra e ele sai em capinha de Vogue. Então, é isso que eu estava vendo. Não faz sentido. E ele recebe o YouTube numa semana, Angelina Jolie na outra. Pelo business, a guerra business. Que porra é essa? Desculpa, é uma guerra para ele ganhar like no Instagram? E o povo ou morrendo. O povo tá morrendo, não está morrendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ninguém sabe. Eu vejo as pessoas... Não, outro dia eu vi um vídeo, entenda o que está acontecendo na guerra da Ucrânia. Dá vontade de entrar... Mas quem é que falou que você sabe, cara? Ninguém sabe. Por mais que você pesquise, você só sabe o que eles querem que você saiba. A primeira coisa a morrer numa guerra é a informação. Agora, é lógico que se você só assiste TV Globo, aí que você não vai saber porra nenhuma mesmo. Ou você vai saber uma coisa que é completamente o reverso. Agora, só do mundo, quando eu digo mundo, eu digo toda essa mídia porca que existe, está apoiando desesperadamente um cara como esse, é porque alguma coisa está errada. Te pergunto, a mídia apoia o Bolsonaro? Não. Mas apoia um ladrão. Pois é. Então, se ele apoia, né? Apoia um ladrão e apoia um outro cara lá, que, porra, aí ficam torrando que o Putin é isso, que eu não tô falando que o cara é um bonzinho, o cara é KGB, né, porra. Ele sabe jogar o jogo. Agora, desculpa, ele tá defendendo dele, cara. É claro.
Se o México resolvesse botar 350 mísseis mirados para Washington, né? Porque alguém resolveu que aquilo ali ia fazer parte da OTAN. Já tinha sumido. Iriam falar tudo bem, não tem problema? Não. O Bidet talvez falasse, porque ele faz parte do processo. Então, assim, estão destruindo. Outro dia eu vi aquele Tucker Carlson, que eu acompanho, que eu adoro o que ele fala. O cara está desesperado. Estão destruindo os Estados Unidos e ninguém fala nada. Derretendo. Os Estados Unidos vai ficar sem energia, vai ficar sem comida e os caras não estão falando nada. Você viu como é que chama aquela mulher que fala pelo presidente? Ah, porta-voz. Você viu a porta-voz que botaram? Meu Deus do céu. Que é uma menina, né, tadinha, não tem nada de errado com ela, mas uma não é, bomba. Mas ela não tem a menor ideia do que ela está ali. fazendo ali, cara. E tá na cara que isso é proposital. Sim. Né? Tá na cara que as pessoas querem mostrar que, olha, é o seguinte, estamos fazendo papel de bobo mesmo, porque é isso que a gente quer. Você não acha que já é uma jogada? Porque a nação mais conservadora que tinha era os Estados Unidos. E é quebrar eles e dar o reflexo para cá? Do jeito que eles não voltem? Olha, quando você vê os números do que está acontecendo nos Estados Unidos, tá feio mais de 30%, tá 30 e poucos por cento das pessoas não aprovam aquele idiota. Não, o Biden desceu para o chão. Então estão falando de um terço. Mas quase 66% ou 68% dos americanos já acreditam nas fraudes que houveram nas eleições. Exato. Deu de start. Então, assim... Mas aí você vê tudo que sai contra essa Hillary, né? Todos esses... contra o filho do Bill, contra o próprio Bill. É uma sujeira, é uma coisa... A própria coisa que aconteceu no tal do Capitólio, que assim, quem que abriu aquela porta? Tá na cara que tem gente de dentro ajudando isso, e gente que eu digo FBI, CIA, gente muito pica para permitir que aquilo acontecesse. Porque se eles fecham, não entrar. Imagina, que não é uma porta magnética mas pode entrar ali com um carro blindado, bater na porta com 300... Fora que não foi né? Não é que tinha 1 milhão de pessoas empurrando a porta. De repente a porta aberta. O pessoal só entrou. Então tá na cara que tudo isso foi feito propositalmente. Agora, por exemplo, vão tentar tirar o Trump de uma possível reeleição. Como não tem nada para falar, é o que estão tentando fazer com o Bolsonaro. Então, Bolsonaro, qualquer coisa que ele abrir a boca, vão tentar falar alguma coisa. Lá, ainda estão voltando nesse assunto para tentar dizer que ele virou inelegível porque ele foi condenado a um crime de segurança nacional. Só que acontece o que nos Estados Unidos? Como tem essas eleições de meio de ano, que são por deputados... Isso, tem essas eleições, o partido do Trump está muito forte. Eu não sei, ele vai fazer eu não sei como candidatos. foi resolvido o problema. Ele vai fazer mas com candidatos. certeza as eleições ali foram absurdamente fraudadas. Então não adianta nada estar forte se até novembro, quando forem as midterms... eles estão vacinados, né? Eles eu não sei, porque nós estamos falando... Não vai deixar passar. Lisboa, nós estamos falando de muita grana, cara. Eu sei. Nós estamos falando de gente muito poderosa. Então... Se o vai e volta... Quando eu vejo um Tucker Carlson falando isso que eu estou ouvindo, eu pergunto, cadê esses senadores republicanos poderosíssimos que todo mundo vai falar? Cadê? Por que esses caras não estão berrando, xingando e falando um monte de coisa? E eu sigo algum deles. Então, dá um pouco de medo. Dá um pouco de medo. Eu rezo, porque eu, na realidade, na época das eleições americanas, eu perdi um monte de amigo, eu xinguei todo mundo. Eu falei, mas nunca que esse velho carcomento, acusado de um monte de crimes com criança, e o caramba, para não dizer a palavra, que essa palavra é uma palavra, né? Vai assumir a presidência do país mais poderoso do mundo. Tá lá, já faz 2 anos que o cara tá lá. Caraca, mano. A inflação americana tá maior que a brasileira. Nunca aconteceu isso há 40 anos atrás, parece uma vez na vida, sal. Mas é uma coisa assim. Hoje você rouba $1.000, $950 na Califórnia, Estados Unidos, não acontece nada. Pô, para quem não tá sabendo fazer a conta, R$5.000. Então é uma coisa que você entrar hoje no supermercado, enfiar R$5.000 num carrinho e falar, quer chamar a polícia? Pode chamar, estou no meu direito. Legalização para roubar. Na Califórnia, para você ter uma ideia, assim, as pessoas deixam os carros abertos, vidro aberto, porta-mala aberto e porta-luvas aberto, para não quebrarem o vidro, para procurar alguma coisa dentro dos carros. Meu Deus. Porque se você deixar o teu carro trancadinho, vão destruir para ver se tem um laptop, para ver se tem alguma coisa. Então, já que vai quebrar o carro, deixa tudo aberto. Meu Deus. Terra de ninguém. Assim, terra de ninguém. E o Dória americano, né? Como é que ele chama lá? Nossa, o governador de... Nossa. Que é, inclusive, sobrinho da Pelosi. Ah,
Você sabia disso? É inacreditável. Então, quando você vê o que está acontecendo com o país mais poderoso do mundo, você fica muito assustado. Esses arrastões em lojas, porque olha só, como o negócio é louco. Lá você tem um teto para roubar. Pela primeira vez eu vejo isso. Ó, eu posso roubar até 5 mil, tô de boa, é nóis aí, eu volto amanhã para pegar mais 5. Beleza. Uma hora isso vai dar um colapso, que é natural. Vai dar um boom. Vai acontecer uma hora. E aí a gente vê que na América Latina, quando a gente desce dos Estados Unidos e vem descendo, você vai pegar Colômbia, Chile, você pega a Argentina. Igualzinho. A Argentina começou saques em supermercados. E uma inflação. Não sei se você já chegou a ir para a Argentina. Já, cansei. Eu fui até a fronteira. Era maravilhoso, uma coisa bárbara. Como que você vê esse pêndulo? Porque assim, é como a gente sempre diz, né? O pêndulo está balançando, ele vai à esquerda e vai à direita. É normal. Né? Como que você vê agora? Não, eu acho que agora o pêndulo não está mais balançando. O pêndulo já parou de balançar faz tempo. Ele tá praticamente todinho virado para a esquerda e o Brasil puxando aqui. E essa coisa vai arrebentar. Vai. Ou ela arrebenta e a coisa equilibra, porque se o Brasil não ceder a isso, esses paisecos, digamos assim, eles viram. Principalmente esses paisecos que estão sendo tratados, paisecos no sentido de esses governos de merda, que dependem um de ajuda do outro, que depende de dinheiro de narcotráfico, que depende de dinheiro de corrupção, que é o que está acontecendo na maioria da América do Sul, não tendo respaldo financeiro de um país como o Brasil, vão ficar com muito pouco dinheiro e provavelmente, por isso que esse desespero absoluto da esquerda, principalmente no Brasil, porque eles já conseguiram, assim, o plano deles está praticamente completo, falta o Brasil. Exato. Mas o Brasil é disparado o mais poderoso de todos. Exato. Então, sem o Brasil, tudo que eles fizeram é mais ou menos nadar, nadar e morrer na praia. E é por isso que o mundo e todo assim, quando você... Eu falei outro dia uma coisa que eu acho super... Assim, a gente sempre escutou falar que o Brasil é o país do futuro, né? Um futuro que nunca chega, nunca chega, nunca chega, nunca chega. Hoje, pela primeira vez na vida, eu tenho uma expectativa de que se a gente conseguir, nessas próximas eleições, não só estou falando de presidente, de governador, estou falando de gente para ajudar, né? Porque você vê que o presidente subiu lá no primeiro mandato. Se tivesse mais ajuda, a gente já estaria 5 anos na frente. Exato. Mas tudo bem, fez o que pôde. Teve que ceder, teve que fazer acordos, que eventualmente nunca pensou em fazer. E não adianta dizer que não, porque é verdade. E não adianta dizer, eu não faria. Verdade. Não faria o cacete. Se você não fizesse, ele estava impeachmentado, o Brasil estava quebrado. Então acabou. Tem que fazer. Aliás, acho que demorou no sentido de lutou o que podia para tentar fazer como realmente gostaria. Sim. Não conseguiu, teve que ceder, mas cedeu de uma maneira completamente diferente do que era o passado. Exato. Então, você dá um ministério para um partido do Centrão é uma coisa, você dá um ministério para um partido para ele fazer o que ele quiser com o ministério é outra coisa. São coisas distintas. Eu garanto para você que quem está nesses ministérios estão sendo muito bem monitorados. E estão fazendo um bom trabalho. Porque sabem que estão sendo monitorados e sabem que também você pega... Eu não vou falar nomes, porque eu não quero já pré-achar que esse cara ia fazer merda em outros governos. Mas se ele não fosse fazer, o partido ia encher o saco para que ele fizesse. Porque é uma maneira de entupir o partido e ganhar dinheiro. Pô, então você pega, sabe que tem o Ministério da Comunicação, por exemplo? Não, antes, pelo amor de Deus. Então hoje o cara está fazendo um bom trabalho. Mas não sei o quê, mas todo mundo xinga, né? Porque não sei o quê. Cara, na gestão que ele foi colocado ali, não tem absolutamente nada de errado acontecer, até que salve o contrário, como o presidente sempre diz. Exato. Se aparecer alguma coisa, vai ser apurado e vai ser punido. Exato. E nós não estamos impunes a isso, né? Isso pode acontecer a qualquer momento. E se bobear, como acontece sempre, ou como já aconteceu várias vezes, vai ser plantado bobagens. Não tenha dúvida disso. É porque eles tentam daqui comparar, a pouco, né? Daqui a pouco vai aparecer algum escândalo com alguém importante. Que é um escândalo assim, totalmente plantado, sem nenhuma prova. Véspera de eleição quase. Mas aí vem a Globo, vem a CNN, vem os juízes, né? Os nossos urubus, vem todos falando que aquilo... Bababá. Quando você vê, voltando a falar... Primeiro assim, eu vi uma live hoje daquele nosso querido... Aquele nosso querido ministro do Supremo,
Primeiro, fazendo um ministro do Supremo fazendo live com advogados que atuam dentro do STF. Então, como é que você pode fazer lives com advogados? Como é que você pode ser imparcial se você é amigo do advogado? Ainda dizendo que pessoas que são presas com 200... Ele chega a 1 quilo, não sei se vocês perceberam. Mas quem é pego com 200, 500 anos... 1 quilo de cocaína não deve ser preso nem se for condenado. Você não viu isso? Não. Então, tá aí. Rapaz, 1 quilo tá no ar hoje, que ele é completamente contra. Nem do contra céu. a prisão preventiva, nem contra nada. Porque ainda falou exatamente isso. Porque pega um menino de uma comunidade que entrou para o crime, tira ele do convívio social, põe ele numa prisão, aí ele vai aprender muito mais do que ele já sabia, o tráfico substitui o menino no dia seguinte, custa dinheiro para o Estado manter esse moleque lá, então no fim, foi tudo jogado fora. Você já imaginou É a assim que o sociedade? ministro do Supremo pensa. Como fica uma Não é sociedade? um ministro, todos pensam assim, vamos combinar, com algumas exceções. E como fica uma sociedade assim? Eles não estão preocupados com a sociedade. Pô. Você acha que um cara que autoriza você nos Estados Unidos, por exemplo, a roubar $1.000 sem ser preso, está preocupado com a sociedade? Quer que pegue fogo logo. É só você ver o que está acontecendo com todas as cidades americanas que são governadas pelos democratas. Vou te falar uma coisa que é inacreditável. Os Estados Unidos é o terceiro maior país do mundo em criminalidade. Se você tirar 5 cidades que são governadas por democratas e que têm as maiores restrições possíveis em armas, que são Nova York, Califórnia. Nova York, Filadélfia, Detroit, uma em Michigan, como é que chama Michigan? Chicago e mais uma que eu esqueci. Se você tirar estas 5 cidades, volto a dizer, são governadas por democratas e só essas 5 cidades sendo excluídas, e volto a dizer também, essas 5 cidades o uso de arma é completamente restrito. Os Estados Unidos vai para 198. Ou seja, estas 5 cidades são responsáveis por elevar o número de homicídios americano de 198 para 3. Nessas 5 cidades é proibido o uso de armas. E essas 5 cidades são há muito tempo comandadas por democratas. Nossa. Precisa falar mais alguma coisa? Mas aí, contra fatos não há argumento, certo? Isso é um Claro. fato. Quem divulga esse fato? Ninguém. Quem divulga esse fato, cara? Pelo amor de Deus, alguém... Isso... Se a gente estivesse vivendo no mundo normal, isso não seria capa de manchete? Claro que seria. De qualquer jornal. Não, de você qualquer... está comprovando, olha, né? olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. No Brasil- Não, é totalmente... É capaz de amanhã publicar isso e dizer que é fake news. No Brasil, com acesso hoje às armas, o índice já caiu. Sim, caiu 7%, caiu não sei quanto o número de homicídios. Porque caiu- o cara começa a pensar, né? Então, Pô, você tem mais de 1 milhão de negro armado rodando por aí, você não sabe onde tá, você pode pegar um efeito surpresa. Não, vou roubar ali e já volto. Aí você vai e não volta. Por outro lado, você tem toda a razão, e quanto mais isso acontecer, melhor. Outro Claro. dia eu vi, no governo Bolsonaro abriu um clube de tiro por dia. Tem que abrir Tinha 2. que abrir 3, 4, É. 5. Mais é mais. Por outro lado, nesse primeiro momento, que é o momento de adaptação, Exato. o que está acontecendo? Os bandidos, que vão continuar sendo bandidos, e que não Não. compram armas legais, estão chegando atirando. Tem esse Então, por lado. exemplo, você vê em São Paulo, que está completamente destruído e largado por uma polícia que está sendo maltratada já há Há anos. décadas, que esse PSDB sempre mentiu, né? Não, todo governo do PSDB dizia que ia resolver o problema da segurança, não é? Estou mentindo? Nenhum deles fez nada. A polícia de São Paulo hoje ganha menos, um PM de São Paulo ganha menos do que um PM do Acre. Eu não estou comparando, mas se você for pegar em termos de PIB, em termos de potencial de São Paulo dá muito faturamento, mais. pô, não é possível. muito mais, né? Não é possível, mas é. Essas eleições desse ano, o Brasil, na verdade, o mundo está de olho no Brasil agora. O Por Brasil quê? É como se fosse a liberdade, né? Então, eu estava falando, não sei se eu terminei O mundo está olhando. de ver o meu raciocínio, mas eu acho que hoje, se a gente... Pela primeira vez na vida, eu vejo um Brasil do futuro muito próximo, se a gente continuar acertando a mão. Porque somos hoje, provavelmente, se não o único, um dos únicos países do mundo.
Eu costumo dizer assim, a gente é um avião voando com 10% do acelerador. Uhum. Se a gente conseguir pegar essa manopla e botar 20%, 30%, não é que a gente voa, cara, a gente sobe em vertical, assim, como se fosse um... A gente provavelmente é o único país do mundo que ainda tem muita potência para dar. Exato. Todos os outros estão com motor... Já acabou com tudo. Sabe quando você está na zona vermelha? Porra, mas eu preciso de mais. Não tem, cara, não tem, não vai. Aqui, nós estamos praticamente assim, a 1.500 giros, 2.000 giros. Ainda dá para ir a 6, 7, 8 mil giros. É por isso que acho que os países Nós estão de olho temos no Brasil, 60 e tantos por cento de toda a nossa propriedade completamente virgem, 85%, 84% da Amazônia virgem, com mais 6 ou 7. Hoje nós produzimos 1 a cada 5 pratos de comida. Com o uso de 6%, que isso quem me falou foi uma entrevista ao Ricardo Salles, que é um cara que eu adoro e que eu acho que... Top. Com mais 6% do uso das nossas propriedades, sem um alqueire de uma APA ou de uma terra indígena, então estou falando de área de... sem mexer em nada do que já está aí, e mais esse avanço da tecnológico que pode acontecer, em 10 anos a gente pode ser o país que produz 1 a cada 2 pratos de comida no mundo. Caraca. Você sabe o que é isso? Dominou o mundo pela boca. E é por isso que a Europa está tão apavorada com tudo isso. Porque assim, o que eles têm? Eles têm o poder da grana. Exato. Nós temos o poder da comida. Nós temos o poder da produção agrícola. Nós temos uma coisa que... Só que a grana eu posso ter. Mas você não tem comida. Se eles não tiverem de quem comprar, se eles não tiverem o que fazer, como é que faz? Com grana você não come. Sem contar que eles estão destruindo todo esse processo eles já, como eles estão passando por isso, e nós também estamos tentando fazer com que a gente passe, eles estão passando por essa destruição total do que é considerado o sistema financeiro normal. Né? Uhum. Então, assim, os caras já não tem mais dinheiro lá. Assim, você vê os Estados Unidos, né? Estou precisando disso, estou precisando daquilo, aí de repente você vê, estou dando mais não sei quantos bi para a Ucrânia, estou dando não sei mais quantos bi. Tem uma hora que a coisa seca, cara, e está secando. É por isso que está todo esse trauma mundial está acontecendo por causa disso. E hoje, eu diria para você que se no passado as eleições brasileiras, que já foi falado inclusive por um americano, é a segunda eleição mais poderosa do mundo, ou mais importante do mundo, para mim hoje ela é a primeira. Assim também, como eu falo, uma coisa que eu morro de medo e sou apavorado com isso, eu tenho certeza que hoje o Bolsonaro é uma das pessoas mais ameaçadas do mundo. Com certeza. Mas muito mais que qualquer presidente americano, que qualquer, que qualquer ayatolá da vida. Mas por quê? Porque não é só o brasileiro escroto que quer ver esse cara se ferrar. É o mundo. Com raríssimas exceções, né? Agora, então, assim, eu tenho medo, por exemplo, tô viajando, tá? Mas assim, não, mas é o Mossad que ajuda ele, sabe? Dentro desse Mossad, óbvio, deve ter uma super triagem. Mas é tanto dinheiro envolvido por trás disso que me dá medo. Cara. Me dá medo. Porque se tiver um infiltradinho, pode ser o suficiente. Agora porque assim, a gente, no Brasil, tinha aqueles movimentos. A gente viu o Adélio, que tentou assassinar ele. Em seguida, a gente viu o respaldo que o Adélio teve. Né? Pela primeira vez eu vejo... Não, a gente está vendo. Inclusive, outro dia, eu não sei o que deu, mas me falaram... soltar, acho que eu vi me falaram que ele ia ser... Liberado. Mas segundo... porque rolou muito assim... Se liberar o Adélio... Vamos lá, o Adélio sai da cadeia hoje. Você acha que ele vai conseguir ficar vivo até o final das eleições? Porque eu vi algumas pessoas se pronunciarem dizendo o seguinte: não solte o Adélio, porque o Adélio vai morrer e vão jogar essa conta no presidente. Não solta. A conta do presidente chega a ser patético. Eu sei. Porque assim, a mesma coisa que dizer, você pega a história do Celso Daniel, mais 7 testemunhos. Verdade. Em 3 meses morreram, misteriosamente. E até hoje, ninguém sabe direito o que aconteceu. Nós sabemos, mas assim, né? Aí você passa por um desmando absoluto de tudo que está acontecendo nesse país. Você pega esses governadorzinhos de merda que acabaram com o país numa pandemia, que fecharam o comércio, que resolveram determinar o que era um trabalho essencial. Quer Quer dizer, eu levar comida para minha família não é mais essencial. Né?
O que é essencial, cara? Olha que barbaridade isso. Eu sou um cara do ramo de restaurantes, né? Eu fico completamente emputecido. Eu ficava destruído quando eu entrava num restaurante e eu via lá aquelas mesas, um monte de gente sem máscara, pulando, brincando, né? E de repente os caras de pé ali, 8, 10 horas, tudo de máscara, de aquele windshield na frente. Exato. Que porra é essa, cara? O que esses caras têm de diferença de um cliente? Quem é que disse que isso pode ou que isso não pode? Que porra de comitê de ciência é esse? Vão pra puta que o pariu! Tá na cara que isso é uma mentira. E ninguém fala nada, cara. Ninguém fala nada. Cansei de ver carrinho de baname bacana aí, com assim, um monte de criança dentro pulando pra um lado, babai, blá, 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 aquela puta zona e o coitado do motorista com uma fralda no rosto que mal ele enxergava o que estava acontecendo. O que está acontecendo, cara? Será que as pessoas não enxergam isso? Pô, você quer usar? Você se sente melhor usar? Só a favor. Põe 3, põe 10, põe 15. Agora, obrigar? Hoje, eu vou postar daqui a pouco uma cena que aconteceu com aquele idiota petista de Araraquara, uma mulher sentada num banco ao ar livre. De repente chega um... Lembra dessa cena? Chega um cara ali... Não, mano, mas eu tô... Meu, mas vem 5 desse tamanho em cima dela... Tipo Lisboa, detona uma mulher, algema a mulher, joga ela no chão. O que é isso, cara? O que é isso? O que está acontecendo? Agora, uma doença que é sabido, que eu não estou falando nada, que eu não tenho nada contra ninguém, cara. Você me conhece, a gente é amigo. O primeiro dia que eu vi, te beijei, te abracei. Eu tô cagando pra cor de pele, eu tô cagando pra se você dar faça o que você quiser da vida, só não venha me encher o saco. Não venha me obrigar a chamar meu filho de Ilis. Ou não venha dizer que meu filho com 6 anos pode decidir se ele quer mudar ou não de sexo. Inacreditável isso. Inacreditável uma menina de 11 anos que resolveu se sentir homem poder tirar os peitos fora. Que porra é essa, caralho? Ninguém fala nada. Eu tenho até... Eu não sei se um dia aonde eu vou chegar politicamente falando, mas eu vejo muita gente... Nós sabemos que existem algumas pessoas que estão ali... Mas, porra, tá faltando... Muita gente é que tá brigando por isso. O que tá acontecendo? Cadê a prisão em segunda instância, cacete? O que aconteceu com esta merda dessa prisão em segunda instância? Tá parado aonde? Tá bom, então vamos ficar falando todo dia no microfone. Porra, cadê esta merda? Quando isso vai funcionar? Parou, né? Teve uma época que quase, aliás, foi. E aí, pra soltar, né, o nosso amigo bandido, tudo vale. Então, assim, você vê o estrago que esses caras fizeram no processo para conseguir soltar um cara que era completamente condenado por mais de, entre juízes e desembargadores, estamos falando de quase 18 pessoas, 20 pessoas. Todas as instâncias. Todas as instâncias, inclusive com a pena aumentada, por causa de um CEP. Já não sabiam desse CEP? Eu tenho certeza que teve uma hora que alguém deu uma ordem, porque esses caras também seguem ordem, né? Alguém deu uma ordem, ó, dá um jeito, cara, tem que arrumar um jeito de fazer isso. Aí o outro lá, né, o Carmen Miranda vai lá e olha, pô, o que tem aqui? Ai, ele era de São Paulo e foi julgado em Curitiba, é só isso que tem. E aí o cara cria aquela puta narrativa em cima disso. Isso pode validar o processo? Caralho, o cara não está concorrendo à presidência da República? Desculpa. É brincadeira. Você está perguntando se pode? É muito louco. Foi feito, né? É inacreditável. Não, assim, em nenhum momento teve um negócio. Não dá para provar que foi ele. Todas as delações de todos os milhões de dólares devolvidos em propina é tudo mentira. Aí o próprio Fux falou outro dia. Não, a gente sabe que houve ou não. Só faltou ele dizer. A gente sabe que ele é ladrão, mas a gente soltou. Verdade. Não, desculpa, ele falou verdade, exatamente verdade, isso. A gente sabe que ele é ladrão, mas a gente soltou. É verdade. Não só soltou. Hoje ele está concorrendo à presidência da República, com apoio maciço de toda essa canalice chamada grande mídia. Se, Lisboa, a gente não tomar uma providência rápida com tudo isso, não sei o que vai acontecer com o mundo e com o Brasil. Eu estou mais preocupado nesse momento com o Brasil. Você tem uma ideia? Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho zero de vontade hoje, se eu ganhasse amanhã uma viagem, né? Pô, vai para Itália, vai para Paris, vai para PQP.
Mas você não me tira daqui hoje por nada. Por nada. Porque é o único país que eu ainda acredito que tem a chance de ter alguma coisa decente para anos futuros. Se o bem vencer o mal. A pergunta. O que te fez ver, o que você viu em Bolsonaro que você falou, cara, esse cara aí a gente vai caminhar? Honestidade, sinceridade e... Cara, o cara... Pra que ele precisa fazer isso? Fala. Pra que ele precisa fazer isso? Verdade. Podia estar do outro lado. Por que esse... Dá vontade... Por que esse porra faz isso? Porque né, ele azucrinou a minha vida, a tua e de um monte de gente. Porque hoje a gente luta que nem um filho da puta por um país melhor. E antes a gente ficava só... Por outro lado, a gente acordou. É que muita coisa era escondido da gente. O acordar, né? Quando eu falo um filho da puta, é no bom sentido, assim. Está sendo muito penoso, Lisboa. Eu deixo de dormir várias noites, cara. Eu choro às vezes. Eu choro. Tô quase chorando agora. Quando eu vejo o que estão fazendo com esse país, porra. É inacreditável. Quando você vê essas deputadinhas de PSOL, de o cara... Meu, vão tomar no cu, caralho. Não é possível que essas pessoas não enxerguem o que está acontecendo. Para os filhos, para os netos. Desculpa aí. É louco. É muito louco. E é verdade. É louco. Quando você olha a nação e vê o buraco que nós estava caindo. Então é isso que eu vejo nele, cara. Eu vejo o que está acontecendo comigo. Se eu tivesse, por alguma razão, sido o iluminado que ele foi, eu estaria agindo exatamente como ele, cara. O cara mais ameaçado de morte do mundo, não tem família, mas a família também está numa merda fodida, porque também, imagina o que não deve ter de medo desses caras, das filhas pequenas, de tudo. É chamado de pedófilo, é chamado de tudo que você pode imaginar, é chamado de fascista, de homofóbico, de tudo que você pode imaginar. Tem a vida virada de ponta cabeça por causa do brasileiro, cara. Porque é um cara que todo mundo sabe que não meteu a mão nunca, tem 30 anos de Congresso, se fosse para ser ladrão ia ser milionário, mora num apartamento muito simples, sempre foi assim, e continua andando de sandália Raider, né, de shortinho Adidas, e é isso, cara. Usa a camiseta do Brasil falsa, porque a verdadeira custa uma fortuna. E é isso. Esse povo ainda pisa na bandeira, né? Um bando de vagabundo, cara. Quem é essa Gigi Gilberto, essa bosta dessa mulher? Quem é essa mulher que canta mal pra caralho? Feia, mas feia. Eu conheço ela ao vivo. Ela tocou lá no Barreto. Uma mulher feia. Aquilo ali não dá mais nem pra imaginar alguma coisa com ela. Canta mal pra cacete. E vai lá e fica pisando. Você viu até samba mal. Depois foi lá e pediu a desculpinha. Agora a pergunta, pisa na bandeira do Brasil. Será que ela teria coragem de pisar na bandeira americana? Isso tá cagando por qualquer coisa, cara. Esse tipo de gente tá... Mas por que não mostra pra nós? Pisa na americana também? Não, porque hoje, do jeito que tá os Estados Unidos, se ela pisasse na americana, não ia acontecer nada. Será? Nada. Hoje, nada. Se o Trump fosse presidente, provavelmente ela ia tomar ela é americana, primeiro. Ela não pode fazer nada. Tá. Ela não tem cidadania americana. Ela nasceu lá. Então o que fazer? E a gente tá vendo muitas coisas acontecendo no Brasil. E uma delas foi que o MST, antes que invadia muita propriedade na gestão daquela turminha do outro lado, né, parou de invadir. Uhum. E muitas terras foi entregue, porque o presidente ele fez o seguinte, ele fez uma jogada muito louca. Ele pegou aquela pessoa que antes invadia a propriedade e deu terra para eles. Ponto. Aquela pessoa que invadia a propriedade, que era obrigada a sair nos ônibus do MST invadindo propriedades, não vai mais. Tem propriedade. A outra jogada foi o presidente fazer o quê? Poder liberar a arma para essas pessoas do campo. Então, olha só, eu invadi, não invado mais, e agora eu tenho posse de uma arma e ninguém vai invadir. E a outra, que eu acho que faltou, foi secar a fonte da corrupção. Sim. E aí acabou o dinheiro, porque invadir terra custa dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, assim, as pessoas não... É muito difícil, cara. Eu não sei se eu... às vezes eu me acho um pouco inteligente demais, eu não sei. Eu não estou aqui... Mas é tão fácil de enxergar isso. É tão fácil de enxergar o que está acontecendo. E, mesmo assim, tem gente que fica lutando. Quando eu vejo esses escrotos bilionários
defendendo a tal da Carta da Democracia. Isso me dá isso me dá nojo, porque esses caras com certeza sabem de tudo isso que eu estou falando. Sim, claro. Né? Então, eles não são iludidos, porque tem muita gente, principalmente as pessoas mais humildes, tal, que assistem essas TVs do dia e noite, e infelizmente elas são massa de manobra. Ponto. Então elas são induzidas a acreditarem numa coisa que não é verdade, que é uma narrativa, e elas acreditam porque, cara, é tudo que elas têm de... Agora, esses vagabundos que usaram o Brasil para ficar bilionário e que querem, na realidade, destruir o povo brasileiro a custo de eles se manterem numa bilionariedade, sei lá. Eu não entendo por que as pessoas precisam de mais do que já têm. Né? Quer dizer, um cara... É inacreditável. Ainda bem que está quebrando aquela desgraça daquelas magazines, sei lá. Agora, eu fico muito triste pelo povo que trabalha lá. Agora, você pode ter certeza, Lisboa, que se essa desgraça quebrar um dia, quem vai sofrer são só os trabalhadores. Porque a gorda velha lá jamais vai ficar pobre. Jamais vai ficar pobre. Entendeu? Não? Vai continuar, assim, amiguinha íntima da Dilma, da Gleisi, andam todas juntas. Mas gosta ela quer o socialismo para o pobre e o capitalismo real para ela. Quando eu estou muito angustiado, sabe o que eu faço? Eu assisto o filme daquela velha caindo com a tocha olímpica. Aquilo me dá um prazer, que ela se estrebucha no chão. Foi ela que caiu? Porra, cara, não é que ela caiu, ela quase despencou ali, mas cara, aquilo me desopila o fígado. Mas ela apareceu fazendo uma propaganda pedindo, por favor, para comprar na loja dela, né? Eu postei, inclusive. Pelo amor de Deus, venham rápido. Verdade. Vem o carnezinho. Aquele carnezinho bonitinho. Gostosinho. Seu crédito, como é que é? Seu crédito já está pré-aprovado. Já tá aprovado, né? seu crédito. Vai lá com o nome sujo, vê se você consegue comprar. Vai lá. A gente viu algumas gestões e alguns conflitos, porque a gente sabe que o poder é fogo, né? Muita gente está ali querendo só o status e o poder e o povo que se exploda. Essa é a grande realidade. Você viu que o Moro saiu do governo, saiu minando, bem dizer, quase o governo, né? Minando. E hoje você vê o Moro, cara... Quem é o Moro? Quem é o Moro? Não, desculpa, quem é o Moro? Eu não sei quem é o Moro. Cogitou ser presidente. Verdade. Sumiu. Ai, agora quase uma aliança aconteceu com o partido dele, só falta com o ele PT. subir no palanque e segurar a mão do Lula assim, os dois, ó. E do jeito que ele é baixo, se ele achar que isso vai ser legal para ele, você não tem a dúvida que ele faz. Mas e a biografia? A biografia dele já parou no primeiro capítulo há muito tempo, né? Caraca, hein? Cara, então, uma das coisas que eu acho que foi muito importante por todo esse processo que a gente está passando são essas máscaras todas. Outro dia eu vi um vídeo daquela... Da outra, tem duas leitoas, né? Tem uma que tem isso no nome, e tem outra que não pode chamar, que ela fica bravinha. Mas você sabe quem é. Entendi. Cabelinho curtinho, loirinha, parruda, tá na hora do abate. Xingando o presidente, dizendo que ele, que a família, são todos vagabundos, são todos que eles precisam da reeleição para não ser preso. Cara, aquilo me deu um nojo. Porque mesmo que ela tenha seus... Né, sabe, não foi o que eu gostaria, não foi isso. Uma mulher que teve 1 milhão e não sei quantos votos, que hoje não vai ter... Puta, eu duvido. Se ela for eleita para alguma coisa, é uma catástrofe para o Brasil. Espero que não seja eleita para pirosca nenhuma. Mas, assim, só pela maneira como ela falou de o presidente da República, você já vê que o caráter dela é zero, cara. Verdade. É zero. Zero. A maneira como ela envolveu os filhos, ela envolveu os filhos menores, ela envolveu a família inteira. Você vê que existe um rancor lá dentro inacreditável. E... Você já tinha visto um presidente da República passar por tudo isso? Mas jamais, imagina. Mesmo sabendo que nos presidentes passados eu nunca fui tão envolvido assim. Isso é uma verdade. Isso é porque você estava ali observando. Comecei a me envolver muito desde a época do impeachment, desde a época nas diretas já eu participei ativamente. Eu fui para
Eu fui para Paulista, eu pintei a cara de verde e amarelo e tal, mas é uma coisa distante. Depois foi uma coisa muito, né, pontual. Aquilo aconteceu, pau. O que te fez entrar? Eu até achei que o Brasil ia virar uma Europa naquela época, qualquer coisinha agora vai todo mundo para a rua gritar. Exato. E não foi. Ficou não sei quantos anos sem ninguém para a rua. Primeira vez que nós estamos vendo o impeachment teve uma movimentação de população razoável, e agora nós estamos tendo uma movimentação absurda. Absurda. 7 de setembro provavelmente vai ser mais um dos booms enormes, se é para ajudar o Brasil, se é para ajudar o presidente, seja lá o que for, que significa milhões e milhões de pessoas irem para a rua, gritar o nome do Brasil com a bandeira nas costas, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer e ponto, não tem que ficar gritando para isso, gritando para aquilo. Exato. Eu acho que o presidente sabe exatamente até onde ele pode ir, o que ele deve fazer e o que ele tem de armas na mão, mas também sei de fato que se alguma coisa não for feita, que parece que já está sendo feito, né, que o Ministério da Defesa já está tomando as providências, mas assim, que existe um processo por trás muito grande, para que vem desde a descondenação do condenado até agora, que é a impossibilidade de auditar, a impossibilidade de qualquer coisa que você fale, é golpe. Então agora já existe a narrativa de que o Exército está entrando não para garantir que as eleições sejam honestas, mas para garantir que o presidente ganhe de novo. Essa vai ser a narrativa. Porque hoje o Exército ele entrou com um convite do TSE. Isso aconteceu no período de 2021, no próprio 7/9/2021, quando o antigo presidente foi um convite Barroso forçado colocou... no sentido de que 20 milhões de pessoas na rua, né? Então vamos fazer alguma coisa. Balanço. Mas não acredito que eles acreditaram que ia entrar de uma maneira assim, acharam que ia entrar para fazer firula. Exato, porque agora é o seguinte, já vai acreditar que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Então, se tirar o Exército do agora... coração, eu rezo 24 horas por dia para isso. Eu só sei de uma coisa. Se deixarem 10% de brecha, os caras vão entrar. Se deixarem 10% de brecha para que algum processo seja feito, os caras vão entrar por essa brecha. Então, assim, não é tão simples quanto parece, porque não tem audição, não tem auditação. Então, não existe como saber. Escuta, vai ter que ser na confiança. Por isso que já existe a narrativa da fraude. Existe a narrativa da fraude, assim, o Exército não é que vai fazer ser honesta, o Exército vai fraudar para que o Bolsonaro ganhe. Porque como não existe a possibilidade de fazer uma auditoria em quem ganhou ou quem não ganhou, você tem que acreditar no software. Por isso que eu estou te falando, se tiver 2% de possibilidade de alguém entrar de algum jeito, eles vão fazer. E eu acredito pra caramba, e tenho as informações, inclusive, de que toda essa equipe de TI do Exército é uma das melhores do mundo. Então, isso me deixa mais tranquilo. Agora, eu não entendo de TI o suficiente para saber como é que funciona isso. Como é que pode ser feito um paralelo. Como é que, sabe, assim, mas então nós vamos fazer um cabo, estou chutando, tá? Vamos fazer um cabo que os votos vão para a salinha secreta e para o Exército, e aí a gente faz... Mas quem é que falou que antes desse cabo não pode ter um negocinho que vai de 40% para um lado e 70% para o outro? Não sei. Caraca, o bagulho é louco. Quantas denúncias tiveram nas eleições de 2018 de gente que apertava lá o número certo e apertava o 17 e aparecia o 13. Quantas? Aconteceu alguma coisa? Estou te fazendo uma pergunta. Você soube de alguém que teve o voto revertido, alguma sessão eleitoral? Você soube de alguma... Agora, por quê? Porque o TSE é quem resolve, é quem recebe a denúncia, é quem julga e é quem pune, teoricamente. É a mesma coisa que faz o nosso querido Cabeção lá, quando ele resolve fazer um inquérito que não existe. Então, ele é a vítima, ele manda prender e ele que julga. Tá um conflito com a PGR, inclusive, por causa disso, né? Bom, mas é o que está acontecendo nesse país, desculpa. É o único lugar do mundo que tem um Tribunal Superior Eleitoral. Você sabia disso? E eu acho também, o que fica estranho... E que custa, parece que é 10 bi por ano, né? Então, cada eleiçãozinho custa 20 bi.
20 bi. Uau. E o que fica estranho é assim. Por que eles não querem voto auditável? Porque se o voto for auditável e o Lula ganhar, é que ele ganhou mesmo, que o povo escolheu isso. Mas aí que tá. Então, assim, não é que eles não querem voto, eles não querem ter a possibilidade de auditar. Mais claro do que isso, de que existe um medo de que eles sejam descobertos, não existe. Se eu não devo nada, com certeza. Tá aqui meus livros, cara. Pelo amor de Deus, como é que você quer fazer? É o seguinte, eu sou um tribunal, eu estou aqui para garantir a elegibilidade completamente honesta de qualquer que seja. O que você gostaria de fazer? Você quer, lá atrás, há um ano e meio atrás, com a história da impressão dos votos, que a Bia Kicis me contou que ela explicou para o Supremo Tribunal Federal, pessoalmente, que não tinha nada essa de pegar o voto e levar para casa. E que na hora do julgamento no STF, a Bia me falou, eu quase morri do coração quando eu vi, eu tive vontade de chorar. O nosso querido Barroso defendeu o voto dele, dizendo que ia ser uma maneira das pessoas levarem o voto para casa e mostrarem quem tinha votado e, portanto, vender o voto. Ele sabia, sempre soube que isso é uma mentira. Por que se eu sei que isso é uma mentira, eu saio em rede nacional divulgando essa mentira? Me dá uma razão para que isso não seja uma maneira de encobertar alguma coisa. Assim, cara, é na cara, é na lata de todo mundo. Na lata. Agora, graças a Deus, alguma coisa está acontecendo. Se Deus quiser, vai acontecer. As eleições americanas, porque nós tivemos as eleições americanas que deu aquele furdunço. Cara, as eleições americanas chegou num ponto que foi tão absurdo o que aconteceu, que você já viu aquele filme que saiu e tal, que assim, eles pararam a eleição e literalmente, assim, alguém pegou o telefone e falou, precisamos de mais 5 milhões de votos, dá um jeito, não quero saber. Pode ser verdade, tem célula falsa, tem célula que não existe, tem célula que foi contada 5, 10, 15 vezes, não importa, eles tinham que chegar a um número para não acontecer o que aconteceu já na época da Hillary, que foi mais ou menos o que aconteceu na eleição do Bolsonaro também, que era para ter ganho no primeiro turno, o acerto ali foi de X%, acharam que ia ser suficiente e não foi. Mas tanto nas eleições americanas como o que está para acontecer agora, eu vi ontem um negócio acho que o Barroso falou, o Fux, as urnas brasileiras são uma das mais confiáveis do mundo, seguras do mundo. Por que só 3 países no mundo usam? Bangladesh e Brasil. Por quê? Será que não tem ninguém para perguntar para ele, o meu querido Pirucão? Verdade. Por que você... meu querido, por que você... Tá certo. Por que você, se é tão assim, por que só nós usamos, cara? Como é que isso que foi feito em 1995, você pode ter a peroba de falar isso, cara? É na lata, é na cara. Verdade. Não tem como. Não tem como. O Pentágono, o Itaú, o Bradesco, todo dia gastam trilhões de dólares por ano para conseguir. Outro dia eu fui chamar um Uber. Negado. R$12 dava corrida. Porra, liguei pro gerente, o que está acontecendo? Fabrício, está acontecendo tanto fraude, que, desculpa, os cartões agora estão sendo bloqueados por nada. Não sei se já aconteceu com você, mas você vai comprar, está bloqueado. Por que está acontecendo? Exato. Você liga lá, é fraude. Isso eu estou falando de um banco que gasta bilhões. Mas as nossas urnas são... Aí tem um cara que fica lá 8 meses, que tem a código-fonte, tem meu endereço, o teu, de todo mundo que votou, ele fazia o que ele quisesse. O cara virou sigilo, é proibido falar, é proibido ver, ninguém sabe onde está, o que aconteceu. Não pode falar do assunto. Mas vamos falar assim, não pode falar do assunto. Não então, pode. Assim, não é liberdade, não é transparência que se procura? É incrível, cara. E aí, por causa de uma mídia criminosa, fica todo mundo, essas pessoas que são menos informadas, ficam achando de fato que é segura, que nunca teve hackeamento, que isso não existe, que não sei o quê. E aí se discute como... Então, quando eu começo a discutir com alguém que eu percebo que está nesse padrão de informação, que deixa a Globo News ligada o dia inteiro, achando que está se informando, eu paro. Não compensa. Porque não dá mais. Você não consegue. Não dá mais. Consegue mudar a cabeça. Agora, com a ação dos militares, porque fica interessante, olha só.
O próprio Nine, né, o ex-presidiário, falou o seguinte: eu vou colocar os militares no seu devido lugar e vou colocar os pastores no seu devido lugar. Ó, eu tenho uma coisa para falar que é grave. Assim. Ele tem sido tão grave no sentido... Ele tem sido tão arrogante, tão prepotente e tão claro naquilo que ele quer fazer. Acho que ele tá sem filtro, não tá? Não é que ele está... Manda real. Mas então, ele está sem filtro. Mas por que ele está sem filtro? Primeiro porque ele está dando um recado para os chefes. Né? Existem aí cabeças que estão... É isso que eu quero para o Brasil, então é isso que eu estou falando. Ele já não está mais preocupado com o lado eleitoral. Porque se realmente ele tivesse preocupado em ganhar votos, ele não estaria falando o que ele está. Então, tem duas possibilidades. Assim. Ou ele já desistiu, e nós não sabemos, ou ele ainda acredita que vai ter um processo que vai garantir que ele chegue lá. Porque não faz sentido, politicamente, estrategicamente. Ele fala o que ele fala. Uma coisa de política de estratégia, né? Verdade. Tipo, eu tenho uma estratégia de querer ganhar mais votos. Exato. Eu não vou ficar... vou fechar a mídia, vou mandar o exército a puta que pariu, vou liberar isso, vou liberar aquilo. Não faz sentido. Ele virou o quê? Ele virou literalmente um ditador. Ele está dizendo o seguinte: se eu assumir... Você viu um discurso que ele fez para uma TV chinesa outro dia, dizendo que a China só conseguiu segurar a pandemia, primeiro que é uma puta mentira, porque ninguém sabe o que aconteceu Acontece na China. ninguém sabe. Ninguém sabe. É tudo lá. Até hoje os caras estão passando lá por um puta monte de absurdo que ninguém sabe se é por isso, se é por aquilo. Exato. É uma barbaridade. Mas, assim, porque só tem um partido e lá o que o cara manda faz e acabou. Isso é ditadura. Então, ou o Brasil vira isso, ou nós vamos continuar com esse mimimi. Quer dizer, quem é esse sujeito? E eu acho que foi o Tarcísio que eu vi falando no Roda Viva, que eu não quero... Esquece. Depois corta o Roda Viva, porque esse nome é ridículo. Não quero, um dia esse programa já foi tão bacana, né? Eu me lembro que eu assistia. Hoje é um fiasco generalizado. Mas ele falou que, assim, mesmo que ele tivesse feito um puta de um governo, um cara que já está há 20 anos, que já está com 70 e tantos... ele voltaria. Não tem como Não voltaria. ser melhor do que ele foi. Não tem. Sim. É certeza que ele vai ser muito pior. Já teve a chance dele, né? E aí Já você passou. fica imaginando assim, se a gente foi iludido num primeiro mandato dele, eu me iludi. Não vou mentir pra Acho que o você. Brasil iludiu. Sim. Eu, cara, quando eu vi Também. aquela foto na Economic, naquela revista inglesa, do Cristo Redentor decolando assim, eu falei, cara, yes. Estamos no caminho. Porque ninguém né? tinha ideia do que estava Verdade. acontecendo por trás disso, cara. E o cara só roubando, criando aquele esquema de corrupção absurda. E o mundo levando o Brasil, o mundo crescendo. Agora, você imagina se esse cara, nessa época, tivesse feito certo? Nossa. Teve a chance dele. Mas tava no que eu selfie uma hora Porque dessa. eu vou te falar uma coisa, cara. Era capaz do Brasil ter que estar murado, só para não ser invadido pelo resto Exato. do mundo. De Exato. tão... Bom. A gente já está vivendo assim no Éden aqui, sabe Exato. aquela coisa? Exato. E o cara teve toda a chance do mundo de levantar a vida do brasileiro, principalmente das pessoas mais pobres, mas muito. Ele teve a chance de fazer coisas que nenhum outro presidente vai ter, se Deus quiser, e eu tenho essa expectativa, com o que está acontecendo, ou com a previsão que o Brasil está caminhando, pode ser que o Bolsonaro tenha mais essa oportunidade ainda, e eu sei que ele vai usar. Assim. Porque ele só está. Só que é diferente, porque um criou esta oportunidade. O que foi feito nesses 4 anos está criando esta oportunidade de crescimento muito acima do normal em relação ao mundo. Lá não, lá ele pegou aquilo. Já pegou no alto. Pegou no alto. Tanto que assim, ele pegou aquilo, se tivesse posto qualquer idiota que não fizesse nada, ia Ia ter dar feito certo. menos do que. Ia ter feito tinha mais do que ele, estragado que pelo tanto, menos não né? ia ter estragado tanto. Verdade. E o Brasil ia bombar. Ia Exato, bombar. verdade. Aí, de repente, o segundo mandato já começou a. Eu entrevistei o Roberto Jefferson uma vez e eu falei para ele uma coisa que eu acho assim: Roberto, para mim, a coisa mais importante que você fez para o Brasil foi ter impedido que o Zé Dirceu virasse presidente desse país. Porque por causa da delação do Roberto Jefferson, o Zé Dirceu virou ficha suja e ele não pôde ser presidente do Brasil. Mano. E de última hora ele teve que pôr a Dilma. Sacar a Dilma. Se o Zé Dirceu assumisse a presidente, ele ia assumir, Já porque era. quem elege a Dilma, elege qualquer um. Claro. Qualquer um. É o jogo. Naquela época ele Verdade. elegia qualquer um. Uhum. Não, provavelmente também já tinha coisas ali acontecendo que a gente nem sabia. Sim. Né? Porque são as mesmas urnas que vêm desde aquela época, mas não importa.
Foi lá, fez e colocou. Se ele tivesse colocado o Zé Dirceu, nunca mais na vida esse cara tinha largado o poder. Não. E agora eles estão jogando por tudo ou nada. É tudo ou nada. Porque se cair agora, cai todo o Fórum de São Paulo, cai todas essas comunidades, todos esses comunistas que estão aqui do nosso lado vão perder força pra caramba. Vai cair os outros países, que é o subsequente? Não sei até que ponto que uma Europa vai... economicamente, com certeza, mas em termos não sei até que ponto uma Europa vai sofrer pelo lado de ser direita ou ser esquerda. Mas aqui na América do Sul, se a gente conseguir manter o Brasil como um país de direita, e de uma maneira muito mais forte, porque vamos combinar, o que está acontecendo hoje, assim, nós temos um presidente de direita e alguns congressistas de direita, que a maioria ainda ou se não a grande maioria, assim, tem muita gente podre dentro desse Congresso ainda. Então, estou pedindo, se eu sou candidato, se eu não sou candidato, se o Lisboa é, se não é, isso não importa agora. Importa que você escolha alguém que realmente pense no futuro do país. Se eu não vou, se você não vai com a minha cara, se você não vai com a cara do Lisboa, não importa, mas vai com a cara de alguém que vai com a cara do Brasil. E não caia nessa roubada de ouvir o que esses partidecos de merda, esses partidecos de esquerda têm para te dizer. Não é verdade. Não, quem te prometer que tua vida vai mudar em muito pouco tempo é mentira. É mentira. Se existe alguma chance de tua vida mudar, é com um país melhor, em estrutura, em geração de empregos e em uma economia realmente fundamentada, não em um monte de bobagem que é feita de uma maneira de narrativa. Eu não sei porque eu estou olhando para o microfone, porque idiota. É colorido, é da hora. Eu fico aqui olhando. E aí, ele fica me hipnotizando. E aí, ele vem e te promete um monte de coisa. É mentira, cara. É mentira. Ele fala, o que está acontecendo agora, assim... O que é dado hoje já como auxílio social é infinitamente maior do que já foi dado em qualquer história desse país. Mas também não adianta achar que isso aí vai ser uma coisa assim, né, que todo ano vai ter reajuste e que a coisa vai andando. A gente tem que fazer a nossa parte. Cada um tem que... Você tem que ter a possibilidade de procurar um emprego, mas você também tem que querer procurar um emprego, você também tem que querer trabalhar. Não é fácil acordar às 5 da manhã todo dia e trabalhar. Eu não estou falando que é. Mas é assim, o mundo é assim, 99,99% das pessoas vivem assim. Então, se você tiver saúde, se você tiver boa vontade e se você tiver um governo que não te atrapalhe, dê graças a Deus, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, reze muito, peça a Deus proteção e siga em frente que o Brasil vai dar certo. O que você espera do dia 7/9 agora desse ano? Espero milhões de pessoas na rua, a mídia dizendo que foram 10 mil pessoas. Você sabe contar. O que, em relação ao que isso significa, não sei. Não sei. Eu tenho expectativas enormes de que isso significa um basta, de uma maneira não abrupta, no sentido de eu não quero fechamento de porra nenhuma. Não. Quero nada, eu quero... É o manifestamento. Mas assim, ó, moçada, passaram da conta, chega, agora funciona assim, funciona assado e pronto. Hoje, você, né... já tem uma história, querendo ou não. Qual era a mensagem que você deixaria para aquele pessoal indeciso? Aquelas pessoas que falam assim, eu não quero mais saber disso. Porque a gente viu que o Chile caiu porque o povo não queria saber. A Colômbia colocou lá um cara... É só ver o que... Você não quer acreditar em mim, você? Se informe um pouquinho. Veja o que está acontecendo no Chile, acabou de ter as eleições, os caras já estão na rua brigando, xingando, derrotando. Sim, a rejeição veja o que está acontecendo no Equador, veja o que está acontecendo na Argentina. Não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar em você. Mas também tenha, já que acha que entende alguma coisa, ou já que acha que sabe votar, né? Ou se está em dúvida, pesquisa, cara. Veja o que está acontecendo. E pergunta o que eu quero para mim. Eu quero daqui a 1, 2 anos estar completamente ferrado, quebrado e se bobear comendo cachorro na rua. A Venezuela já foi a economia mais poderosa da América Latina. O FMI ontem colocou ele como, passou Haiti como mais pobre, tá, gente? Em quanto tempo? 15 anos, 20 anos? Não deu muito tempo. E a maior reserva de petróleo está lá e os caras estão pior que o Haiti. A Venezuela já foi a economia mais poderosa da América Latina. Já chegou a viajar para lá? Não. Já, mas só de passagem. Veja o que faz
uma decisão errada de um povo, que começou lá atrás com o Chaves. E quando eu digo que se o Zé Dirceu tivesse assumido a presidência do Brasil, ia ser mais ou menos como quando o Chaves assumiu. Quer dizer, ia ficar um joguinho ali entre Zé Dirceu e Lula, e acabou o problema. Acabou. Não iria, nunca mais na vida nós teríamos volta. E eu acredito fielmente, do meu coração, da saúde dos meus filhos, do futuro dos meus filhos, que se por alguma razão a esquerda voltar a assumir o poder desse país, não tem volta. Vai ser a última vez. Ah, mas por quê? Nas próximas eleições a direita não pode votar? Eu duvido que tenha próximas eleições. Se deu para entender o que eu estou falando, é isso que vai acontecer. Tá bom? Peço a Deus que todo mundo vote correto, peço a Deus que a gente consiga vencer esse processo absurdo que a gente está vivendo. Peço a Deus que tudo que a gente entenda como o que faz bem para as pessoas, né? Religião, família, tradição, almoço com as pessoas no domingo, curtir teus filhos, curtir tua avózinha, que isso seja muito, 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 muito preservado, né? Que a educação das crianças seja dada aos pais e não ao Estado. O Estado tem o dever de ensinar matemática, química, física, biologia e nada a mais do que isso. Uma mensagem que você deixaria pro Bolsonaro? Tô contigo e não abro, cara. Nunca te vi na vida, mas eu tenho um puta de uma paixão por você, porque eu sei que você faz de coração. Vou deixar você e aquela câmera ali agora. Agora eu já falei o que eu tinha para falar, mas... Brasil, tamo junto. Você que está desse lado, que curtiu, compartilha e divulgue. Lembre-se, o Brasil já deu certo. É só você não desistir dele. Tá bom, Yuri Franco? Amem seu Brasil, compartilhem. Igual ele falou, tamo junto. Fui. Ihu!